Olá, queridos. Seguimos então para o último vídeo sobre fonética, agora trabalhando os encontros consonantais. O que são esses encontros e como eles se dividem? Então vamos lá. O que é um encontro consonantal? Como o próprio nome já diz, é um agrupamento, né? Um encontro de consoantes que estarão em sequência na palavra, fazendo ou não parte da mesma sílaba durante a separação silábica. Os nossos encontros consonantais, eles vão possuir duas classificações, que são os puros, que é o que a gente chama de encontro consonantal perfeito, e os disjuntos, que são os chamados de encontro consonantal imperfeito. Como é que isso funciona na prática? Então, o encontro consonantal perfeito, eles são inseparáveis e encontram-se na mesma sílaba. É bastante comum que eles terminem em L e R. Como assim, Dai? É, por exemplo, o BL, o VR, o PR, o PL, né? Esses são os nossos encontros consonantais perfeitos que costumam ficar na mesma divisão silábica. Então, isso daqui é um encontro de consoantes, tá vendo? Não há intermediação de uma vogal entre um e outro. BL, de blusa, o VR, do livro, aqui a gente tem um encontro de consoantes, e o PR, de prato, também com encontro consonantal aqui. A gente vai chamar de imperfeito, ou esses disjuntos, aqueles que se separarão silabicamente, como, por exemplo, o barco. Eu tenho o encontro de duas consoantes, tá vendo? Ó, eles se encontram, porém, cada um deles ficará em um lado da sílaba na minha divisão silábica. Então, é o caso do R e do C, embarco, no advogado, o D e o V, advogado, né? O S e o C de disco. Aqui no estante, a gente tem o S e o T, e depois eu tenho o N e o T, porque aqui não é um dígrafo, tá vendo? Ele não é uma nasalização, eu tenho uma diferença, estante, cada um deles, né, tem um sonzinho, ó. Então, não é, por exemplo, um dígrafo. O meu encontro consonantal misto é quando você tem muitas vezes na sequência de uma palavra as duas relações, tanto os puros quanto os disjuntos. Por exemplo, em mantra, o N com o T faz ou forma o encontro consonantal imperfeito, porque ele se separa. O T e o R da mesma palavrinha marca o meu disjunto. Aliás, aqui tem o meu, né, o meu encontro puro, aqui o disjunto, ó, o imperfeito, porque se separa, e o perfeito, ó, porque está junto. Pode ser na sequência e pode ser separado também. Em praticante, eu também tenho os dois e não é na mesma sequência, ó. Tem o PR aqui, o encontro perfeito, e aqui no cante, a separação do N e do T, mostrando pra gente o encontro consonantal separadinho, né? O meu imperfeito. Vale destacar os casos especiais da letra X, que vão possuir em algumas situações o som de KS, indicando então para a gente um encontro consonantal fonético, como por exemplo táxi, ó, taxi, ônix, que vai fazer um encontro consonantal lá no fonema, tá vendo? Do KS, axioma, o K e o S aqui também formando o encontro consonantal. Separando silabicamente, é importante lembrar para a gente que dentro de uma referência de sílaba, uma consoante nunca pode ficar sozinha. Por quê? Porque não existem sílabas formadas exclusivamente por consoante. Porém, vale lembrar também que existem sílabas formadas exclusivamente por vogais. É o caso, por exemplo, do PN, nos dois exemplos que a gente tem aqui. Apneia, ó, separando, pneu, ficando juntinho, formando um encontro, ó, de consoantes, aqui perfeito e aqui imperfeito. Porém, todos eles estão
acrescidos, né, da vogal, tá vendo? Apneia, pneu. Como também não existe sílaba formada apenas por consoantes, tá vendo? Aqui, ó, bíceps. Eu não posso separar o C do PS, porque ficaria um processo de sílaba formada exclusivamente por consoante, que é o que a gente não tem essa marca existencial, né? Então, bíceps. Tem que ficar tudo juntinho. Os dígrafos, se a gente for comparar o encontro consonantal com o dígrafo, é importante lembrar que onde eu tenho uma coisa, eu não posso ter outra coisa. Por exemplo, em gralha, coincidentemente, eu tenho os dois exemplos, mas eles não estão inseridos no mesmo encontro. Por exemplo, se o LH de gralha é um dígrafo, porque ele tem um único som, né? Duas letras, um único som, aqui eu tenho dígrafo, mas aqui eu não tenho um encontro consonantal. Já na palavrinha gralha, por exemplo, a gente tem um encontro consonantal. Qual é a diferença dos dois? No encontro consonantal, você tem um encontro de consoantes em que eu tenho a mesma quantidade de letras e fonemas, quer dizer que as duas são pronunciadas. No dígrafo, você tem um encontro de duas consoantes, né? No dígrafo consonantal. Porém, a reprodução sonora dele se dará em apenas uma representação. Então, eu vou ter duas letras e um único som fazendo a diferenciação dos dois, tá? Então, é isso. Encontro consonantal é super curtinho, super simples. O que tem de mais importante para a gente é, sem dúvida, a diferença entre o dígrafo e o encontro consonantal, onde eu tenho um, eu não tenho o outro, né? Na mesma referência da sílaba. Lembrar que o dígrafo são duas letras e um único som, e o encontro de consoantes, estando na mesma sílaba ou não, desde que sejam sequenciais, eles terão a pronúncia, né, das duas ou mais, né, às vezes até três consoantes, todas elas serão pronunciadas, tá?